Então, nesta manhã, que o Senhor possa falar ao teu coração, nós vamos conversar um pouco sobre bênção ou maldição. Tantas coisas em volta deste assunto, quantas coisas mal faladas, mal contadas, mal interpretadas. Nós temos que sempre olhar para a palavra de Deus. E eu tenho falado, nós temos ensinado a você que a palavra de Deus não pode ser lida em textos isolados, mas nós temos que ler desde Gênesis a Apocalipse para poder compreender todos os conselhos, ou todo o conselho de Deus para os seus filhos, que somos nós. E antes de tudo eu queria começar, vamos orar antes de tudo, né? Abaixa a sua cabeça, vamos ter esse tempo com Deus, que você possa colocar-se diante do Senhor e pedir para Ele que Ele fale nesta manhã de uma forma particular, pessoal, a sua vida, e que aquilo que tem te afligido, Ele possa consolar o seu coração e Ele possa retirar a aflição da sua vida, do seu coração, para poder realmente adorá-lo em espírito, em verdade, confiantemente naquele que é o Senhor. Obrigada, Jesus, porque há um povo aqui que somos nós. Sabemos que o seu favor está sobre nós, a sua bondade tem nos alcançado, a sua bondade tem se revelado dia após dia, em pequenas coisas. Mas pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, quem éramos nós antes do Senhor? Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá cada dia oportunidades novas de sermos transformados, de mudarmos as nossas vidas, de sermos melhores, mais parecidos com o Senhor. E nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, pela igreja do Senhor, por nós estarmos aqui, fazermos parte dos teus propósitos, dos teus planos, para tudo aquilo que o Senhor tem à frente. Te louvamos em seu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria começar com uma história, eu adaptei um pouquinho, como diz a pastora Esther, né? Eu costumo melhorar algumas histórias, e essa história é do Augusto Cury, e quem lê alguns livros dele vai encontrar ela um pouco diferente, mas eu adaptei a este tema, que é bênção ou maldição. A história diz que um homem muito rico levou seu filho para ficar com seu primo, que morava em uma fazenda, em um lugar muito simples. O pai queria mostrar ao filho o quanto eles eram abençoados com tanta riqueza. Quando seu filho voltou, perguntou em grande expectativa: "E aí, filho, o que você achou dessa experiência tão diferente, num lugar tão simples, tão pobre? Você viu a diferença entre a riqueza e a pobreza?" "Sim, pai, vi. Vi que nós temos só um cachorro em casa, mas eles têm 4 e muitos outros animais. Nós também, pai, temos só uma piscina e eles têm um rio que não tem fim. E as crianças das outras fazendas brincam neste rio na maior alegria. Temos uma varanda coberta e iluminada com lâmpadas, mas eles têm as estrelas e a lua que iluminam tudo. Toda noite o primo chama todos para o pátio para comer e conversar até tarde. Nosso quintal, pai, vai até este portão, mas eles lá têm uma floresta inteirinha para eles, linda. Sabe, pai, eu percebi sim o quanto eles são abençoados." Quando nós olhamos para uma simplicidade, nós nos colocamos nisto, porque nós geralmente atrelamos a bênção a ter bens materiais. Esta é a nossa cultura ocidental. E nos esquecemos daquilo que Deus quer fazer em nós, que é muito maior do que ter coisas. Ter coisas, muitas vezes o nosso esforço, o nosso trabalho promove, mas ter tudo aquilo que Deus tem para nós é só uma condição de rendição, de estar na presença dEle, de buscá-lo, de estar neste lugar que Ele quer que nós estejamos todos os dias da nossa vida. Sabe, nós precisamos entender mesmo o que é bênção ou maldição. Lá em Êxodo 20:16, é um versículo que diz que Deus é zeloso. Ele fala: "Olha, eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais,
até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e que me obedecem. Sabe, esse texto para o judeu foi um texto bastante equivocado, interpretado na sua história. Quando Jesus, lá em João 9, ele se encontra juntamente com seus discípulos, um cego de nascença. Eles perguntam para Jesus: mestre, quem é o culpado desse cego ter nascido assim? Seus pais ou ele mesmo? E Jesus fala: nem seus pais, nem ele. Isto aqui é para que manifestasse a bondade na vida deste homem. Sabe, muitas vezes, como aqueles discípulos, nós estamos querendo culpar Deus, culpar pessoas, os nossos pais, por aquilo que nós temos nas nossas vidas. Nós sabemos que nós trazemos muitas coisas dos nossos antepassados, da nossa história, mas não tem isso a ver com Deus, mas sim a consequência daquilo que nossos pais, nossos avós escolheram. E então isso nós trazemos como uma carga não genética, mas como uma carga social, de onde nós estamos, e isto é interpretado como maldição. Mas é interessante que esse texto aqui, ele não fala muito sobre, ou então a palavra de Deus enfatiza que essas coisas, elas são, na terceira e quarta geração, já são anuladas, porque as coisas mudam na vida. Se você não teve, talvez, vamos pensar em questões materiais, se você não teve um pai, uma mãe, de uma condição social que fez com que você fazer bons cursos, uma boa faculdade, ou que te desse um impulso para você ser um empresário, consequentemente, na sua vida natural, você não vai ter, talvez, tanta prosperidade financeira, material, como aqueles que tiveram essas oportunidades. É a vida natural, são as coisas naturais. E, às vezes, você não vai ter aquilo, ou seus filhos não terão aquilo que talvez os seus netos terão, quando eles, no esforço, no trabalho, eles conseguiram manter. Eu me lembro que quando criança, e lá em casa nós tínhamos uma condição boa, meu pai era fazendeiro, e nós tínhamos boas condições, mas nós não tínhamos tanta facilidade. Eu me lembro, assim, que Coca-Cola não tomava tanto quanto eu tomo agora, né? Porque nós comprávamos uma Coca-Cola e dividimos com todos os irmãos, eram 6 irmãos, não sobrava tanto, porque não era tão simples hoje. Hoje você vai, em qualquer lugar, você encontra coisas que nós não tínhamos antes. Então, a vida era mais difícil. Então, não significava que as pessoas ali, naquele contexto mais simples, não fossem tão abençoadas quanto outras pessoas em outros contextos. Porque não se trata disto. E Jesus está falando sobre a bênção espiritual, que Deus, Ele quer abençoar as gerações. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que tem cuidado de nós. E quando Ele fala sobre aqui, Ele castiga os pecados dos seus pais. Esta palavra castiga não tem a ver com o nosso castigo em português. Lembremos, então, que isso está escrito em hebraico e tem uma outra conotação. A conotação aqui é do zelo do Senhor, é o cuidado de Deus pela vida das pessoas, porque Deus quer endireitar a vida de cada um de nós. Quantas coisas nós plantamos de forma errada e nós colhemos, então, aquilo que nós plantamos. Isto é uma lei natural e nós temos que considerar isto quando nós tratamos das bênçãos e das maldições nas nossas vidas. Então, não queira culpar Deus por aquilo que você plantou na sua família. Como consequência, você vai realmente ter tantas lutas, mas saiba que Deus é o Deus que abençoa as gerações e Ele acerta os caminhos, mesmo seus, que são escolhas, às vezes, muitas vezes erradas. Sabe, nós não somos perfeitos, o nosso Pai, Ele sabe disto. Ele sabe que nós não sabemos cuidar muito bem dos nossos filhos,
Hoje nós vivemos a cultura dos filhos mimados. Nós damos todos aquilo que, então, lá quando criança, mesmo diante de uma família abonada, de uma família que tinha condição, eu não tinha tantos brinquedos quanto os meus netos têm, ou quantos filhos de vocês têm. E isso muitas vezes estraga os nossos filhos, eles não valorizam aquilo que precisa ser valorizado. Então, nós muitas vezes estragamos aquilo que Deus, Ele quer abençoar. E nós precisamos cuidar daquilo que nós escolhemos. E aqui, então, tem Deuteronômio, que eu queria que é um texto-chave para nós. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor e seu Deus e se afastarem do caminho. É uma escolha. Você quer ser abençoado? Eu quero ser abençoada. Então tem alguns que não querem aqui. Eu quero ser abençoada. E a fórmula está aqui. Obedeça a Deus, obedeça os seus mandamentos. E a bênção está sobreposta a nós, a cada um de nós. E é interessante que o que nos preocupa não é a bênção, todos nós queremos ser abençoados, mas é quando se trata da maldição. E a maldição, ela aparece na Bíblia. Se você leia, né, de Gênesis a Apocalipse, mais de 200 vezes. Ela vai aparecer, é uma realidade. Mas também é uma condição em que a pessoa se encontra. Então, naqueles dias ali, quando a igreja perseguida, ela olhava para os discípulos sendo aprisionados, perseguidos, eles então numa cultura religiosa já imposta sobre ser pessoas amaldiçoadas, como aquele cego, como aquele paralítico, eles olhavam, não, eles estão sendo amaldiçoados, porque eles estão presos, eles estão sendo perseguidos. Mas quando a gente olha para aquilo que são os filhos de Deus, os discípulos, eles cantavam, Paulo e Silas cantavam na prisão. Ele não estava em uma condição de maldição, mas ele estava numa condição de bênção. E nós temos que entender isto, porque a palavra de Deus, ela mostra essas situações, e muitas vezes nas nossas limitações, na nossa pequenez, nós temos essas compreensões errôneas. Também é maldição quando se fala ou deseja o mal de alguém. Quando Jesus fala, olha, você não pode amaldiçoar seu irmão, você não pode. Algumas traduções vai falar sobre essa palavra racá, que significa louco. Você não pode dizer isto para a pessoa, você é louco, porque você está proferindo palavras de maldição. Sabe, isso não pega, gente. Não é, ele me chamou de louco, vai pegar. Eu já estou louca. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está simplesmente falando, quando você tem as suas palavras erradas na sua boca, você vai poder, muitas vezes, convencer aquela pessoa de que ela é aquilo. Quantas vezes nós falamos aos nossos filhos, ou aos nossos amados, aquilo que não poderíamos nunca falar. Sabe, eu nunca chamei meus filhos de burro. Eu nunca chamei meus filhos de coisas que eram maldição para a vida deles. Nós sempre abençoamos os nossos filhos, mesmo nas coisas, né, que eles faziam, eles eram disciplinados, porque é preciso haver disciplina, mas eles eram amados, eles sentiam amor. Eu me lembro que, quando eles eram pequenos, a Aninha, a Ana Carolina mais velha, ela sempre apanhou mais, porque sempre o primeiro, né, a gente quer acertar tudo, né? E depois os outros, parece-me que são menos, a gente vai afrouxando. Mas eu me lembro, isso era uma prática nossa. Eles faziam a arte e eles sabiam que era o papai que ia disciplinar. E quando o Evaldo chegava, ou quando nós conversávamos, eu falava bem, né, o Felipe, a Esther, a Aninha fizeram isso e tal. E eles já estavam na expectativa, esperando o pai, né? Eles sabiam o que ia acontecer. E aí o Evaldo, ele tinha um costume, ele ia sempre em um lugar distante de onde as crianças estavam.
geralmente era para o quarto, porque havia um corredor, havia um espaço onde então ele ia primeiro se acalmando, né? E ele ia conversando com as crianças e falando quanto nós amávamos eles e por isso que eles seriam disciplinados. E sabe, uma coisa que é incrível, quando depois da disciplina, e eles choravam, ou fingiam que choravam, né? Eles choravam ali, e quando terminava aquela disciplina e tudo mais, eles vinham felizes, pulando. Aí eu tinha preparado aquele alimento gostoso, aquele lanche gostoso, sabe? Porque agora era festa. Eles tinham acertado o caminho deles e agora eles poderiam caminhar em alegria. Sabe, Deus é Deus assim. Ele nos disciplina porque Ele nos ama e porque Ele quer acertar os nossos caminhos. Então, assim, olha, é incrível quando se fala que a maldição, segundo o favor de Deus, tem a ver como guiar pelo caminho de volta. Então, esta palavra não é trazer maldade, não é trazer peso sobre nós, mas é acertar o caminho do filho, porque o pai disciplina o seu filho e traz as coisas no lugar certo. Este é o nosso Deus, porque Ele não quer mal a nós. Ele quer que nós sejamos pessoas felizes, que usufruam de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Sabe, o novo nascimento nos liberta da culpa do passado, mas não nos isenta das pendências ou consequências. O pastor Cote, ele tem um livro muito interessante sobre essa situação de libertação, e ele trata essas questões, e nós sabemos que as consequências daquilo que meu pai fez, eu ainda sofro, né? Quantas vezes eu me pego, né, fazendo coisas que ele fazia, que ele falava, é porque eu trago isto na minha formação, naquilo que eu ouvi. Mas Deus nos dá a liberdade de acertar esses caminhos nossos. E eu queria compartilhar, isto foi a introdução, eu quero compartilhar uma história que você já leu, a história de Jó. E Jó, ele foi muito azucrinado pelos seus amigos, e como, né, eu sempre falo, né, Jó tinha uma esposa que ninguém merecia. Eu espero que a sua não seja assim, seja uma bênção, porque a esposa de Jó não era coisa boa, né? E ela fez parte desse complô dos amigos em atacar Jó, porque ele passa por uma situação bastante complicada. Então, eu queria ler um texto, são alguns versículos, mas para que, então, nós tenhamos essa lógica de compreender todo o texto, são 42 capítulos do livro de Jó. Havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Tinha 7 filhos e 3 filhas, e era muito rico. De fato, ele era o homem mais importante de todo o Oriente. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? Satanás respondeu ao Eterno: andei por toda parte, para ver como estavam as coisas na terra. O Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Satanás retrucou: então, o senhor acha que Jó é assim, pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima, como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza. E ainda abençoa tudo o que ele faz. Deste modo, quem não seria fiel? Mas o que aconteceria se tirasse tudo que ele tem? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. O Eterno respondeu: muito bem, então veremos. Vá em frente, faça o que quiser com tudo que ele tem, só não o machuque. Então Satanás saiu da presença do Eterno. Na mensagem, na paráfrase, dá uma noção clara daquilo que o texto, a percepção deste texto. É interessante que, olhando para esse texto, eu estava pedindo a Deus: Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a igreja, com os nossos dias. Mas uma das coisas que nós temos que entender, que a bênção está em quem você é para Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, quem você é para Deus. Sabe, nós somos amigos de Deus, amém?
Deus nos tem como amigos. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Quando a gente olha do Antigo Testamento, sendo Abraão amigo de Deus, sendo Moisés amigo de Deus, sendo Davi amigo de Deus, era um prenúncio de quem nós seríamos em Deus. Em Jesus, todos nós fomos reconciliados. E conforme o próprio João relata, no capítulo 17, quando ele fala, o próprio Senhor falando aos seus discípulos: não vos chamo mais de servos, daqueles que estão aqui, mas eu chamo vocês de amigos. Agora vocês podem ser íntimos de mim, porque agora vocês estão conhecendo o Pai. Essas coisas nós temos que considerar quando nós pensamos em bênção e em maldição. Nós somos amigos de Deus. E é interessante que Deus disse de Jó: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e odeia tudo que é maldade. Sabe, como Deus acreditou em Jó, Deus acredita em cada um de nós. O diabo quer nos expor, o diabo quer nos acusar, mas uma das coisas que os filhos de Deus, nós, amigos de Deus, não podemos aceitar dos nossos inimigos, e principalmente do inimigo chamado Satanás, é que ele nos acuse. Nós não podemos, se houver acusação, se vier acusação que queira trazer a você enfraquecimento da sua fé, que queira trazer a você uma interpretação errada das coisas que estão ao seu redor, você não deve aceitar. Olhe para aquele que é o Deus da bênção, não aquele que quer trazer coisas ruins à sua vida. E Deus fala sobre isso, e quando nós olhamos para a vida de Jó, nós compreendemos coisas maravilhosas que diz respeito à nossa vida. Talvez você não tenha 7 filhos e 3 filhas, mas você tem algo que são bens, são coisas que você ama, coisas que Deus deu a você como bênção, e você não deve aceitar, a não ser vindo de Deus, que situações e que pessoas e que o diabo queira roubar de você. Então Deus está colocando e nos levando para este lugar. Sabe, é interessante que o diabo ele fala para Deus: olha Deus, ninguém é tão bom assim, que vai continuar, mesmo diante das situações complicadas da vida, vai continuar sendo leal a você. Ele está testando. E aqui, gente, você lembrando que é uma narrativa. Alguns dizem que aqui é uma parábola. Eu não creio, porque destoa muito do que é uma parábola, porque tem nomes, tem lugar, tem muitos dados, coisas que não são próprias de uma parábola. Com certeza, existiu um homem chamado Jó, que teve essa situação retratada aqui. Mas é interessante aqui que é uma percepção de quem está de fora, olhando para tudo aquilo que aconteceu para Jó. Deus não conversa com o diabo. Deus não. Nós temos que saber que o diabo é o nosso adversário, não é do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Deus não fica ali nos céus brigando com o diabo para ver quem vence. Ele é um derrotado. Ele era um anjo de luz que servia a Deus, e pela sua desobediência, pela sua soberba, pelo seu orgulho, ele já foi expulso dos céus. E ele veio, então, aqui, ele foi colocado no nosso meio, e nós, por causa do nosso pecado, por causa das nossas escolhas, que ele tem vez. Mas se você se posicionar em Deus, ele não tem vez. É tanto que Deus olha para Jó e fala assim: olha, você pode tirar tudo, porque eu conheço o meu amado, eu conheço o meu filho, ele é meu amigo. Sabe? Então, essas coisas nós temos que considerar. É interessante que a teologia da prosperidade, ela fez muito mal à igreja, principalmente à igreja brasileira, que atrelou pessoas abençoadas a ter bens. Sabe, irmãos, eu conheço gente muito abençoada, que não tem um bom emprego, não tem uma boa formação, não mora num lugar bonito, ou um lugar que aos nossos olhos parece de prosperidade. A teologia da prosperidade, ela fez com que muitas pessoas se enfraquecessem na fé,
porque estavam inseridas em contextos de igreja que se pregava, quanto mais você tivesse, mais então você era reflexo de quem você era em Deus, da sua espiritualidade. E quantas pessoas ficavam envergonhadas, ou então faziam dívidas terríveis, e tentando colocar na conta de Deus. Ah, não, eu vou comprar aquele apartamento dos meus sonhos, e Deus vai pagar a conta. Sabe? Se você fez isso, você não foi preso porque Deus teve misericórdia. Nós não podemos entrar neste lugar. A Bíblia não nos dá largueza, não nos dá pensamento nenhum para sermos levados para este lugar. Eu creio num Deus da prosperidade. Deus, Ele prospera o seu povo. Se você se envolvia antes de se converter com tantas coisas erradas, com prostituição, com festas promíscuas, com drogas, você se converte, sabe? O crente se converte, a única coisa que ele faz agora é comer. E é mais barato do que se drogar. É mais barato do que ir a esses lugares, essas festas horríveis, que gastam todo o seu dinheiro. A questão do filho pródigo, né? Então, nós temos que entender que isso é uma mentira de Satanás que entrou na igreja. Sabe, você é um abençoado. Eu me lembro, anos atrás, nós ainda estávamos... Não é Coca-Cola, é água mesmo. É que eu pensei que estava pretinho, eu falei, meu pai. Eu me lembro que nós estávamos ainda na presbiteriana e estava muito forte quando nós chegamos em Joinville, essa questão de teologia da prosperidade era muito forte em Joinville, nas igrejas. E um dos líderes, um dia, era madrugada, ele nos ligou, eles tinham chegado da praia. Ah, pensei que fosse Coca-Cola que você pôr. Tá bom. Ele tinha chegado da praia e quando ele chegou na casa dele, a casa dele estava limpa, não havia nada, tinham levado tudo, né? E ele ligou de madrugada e ele se esforçou, né? Eu sei que a família dele se esforçou muito para terem aquilo que eles tinham e o ladrão tinha levado tudo. E é interessante que ele nos ligou de madrugada e o pastor Evaldo atendeu o telefone. E ele falou assim, olha, pastor, roubaram todas as nossas coisas, até as roupas levaram, tudo, nós não estamos... Ele estava desesperado. E o pastor Evaldo, como todo bom pastor, falou assim, olha, nós vamos, então fique tranquilo, nós vamos levantar na igreja pessoas para poder ajudar, abençoar você, nós vamos orar por você. Não, pastor, não conta a ninguém. O que eles vão pensar de mim, um líder que foi roubado? Sabe, irmãos? Que pecado que vão pensar que eu cometi na praia? Sabe, gente, isso é terrível. E aquele irmão sofreu. Sabe, quantos de vocês... E nós precisamos ter essa cultura, a cultura da liberdade, né? De você chegar num GP e você falar, olha, irmãos, eu preciso de vocês. Nós, líderes, pastores, quantas vezes nós chegamos aqui, gente, nós precisamos de tantas coisas, né? E a igreja abençoa, a igreja, ela supre o seu povo, e Deus usa a igreja para suprir o seu povo. E nós temos que compreender mesmo que a bênção de Deus está em quem você é para Ele. Ele está olhando para você e para as suas lutas, para aquilo que são as suas necessidades, e Ele sabe o que é bom para você. Talvez você esteja querendo aquele emprego que você acha que aquilo lá que vai te abençoar. Mas quem sabe aquele emprego Deus não te deu ainda, porque vai te roubar o seu coração. Vai roubar o tempo para a sua família. Vai roubar o tempo que você deve a Deus. Então você precisa ter muito cuidado com aquilo que você pede. Eu já tenho aprendido nesses anos todos com o Senhor, que meu Pai, Ele sabe de todas as coisas. E aquilo que Ele me promove na minha vida, eu sei que é bênção porque vem dEle, não é do meu esforço. Eu faço a minha parte, mas com certeza Ele fez a dEle muito antes do que eu poderia fazer a minha parte. E Ele me abençoa, amém? Então nós temos que estar nessa compreensão. E Jó estava sendo ali azucrinado,
né? Não só pelo diabo, mas por amigos e pela esposa, que complicou a vida do cara, gente, né? Então, se você tem amigos como amigos de Jó, dispensa esses amigos, não dispensa a sua esposa, trate dela, mas os amigos falam, não quero vocês perto de mim. A outra coisa, olhando para o texto, que abençoados têm o coração no lugar certo, apesar das circunstâncias. Deus sabe disto, sabe? Muitas vezes nós seremos testados, porque o diabo, ele quer o quê? Quer matar você, ele quer roubar você e ele quer destruir você. Este é o intento do nosso adversário. Mas Deus, ele quer nos abençoar. Então, a tentativa de Satanás em relação a Jó foi de fazer com que ele morresse, que ele fosse roubado, que ele fosse destruído. Mas Deus nunca teve dúvida nenhuma a respeito de Jó. E o próprio diabo falou assim, olha, o que acontecerá será que se eu tirar tudo dele? Ele vai abandonar o Senhor, ele vai largar a vida com o Senhor, ele não vai ser mais amigo do Senhor. Era isso que o diabo estava falando para Deus, a respeito de Jó, e fala ao nosso respeito. Mas Deus nos conhece, sabe? E é interessante que o texto diz que Jó, no momento tão terrível da vida dele, eu sei que você, por mais que você tenha passado por dores, por perdas, você não se encontra na condição de Jó. Jó, ele perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu quase que a sua saúde, ele foi acometido de doenças, de chagas, de feridas nos seus corpos, ao ponto dos amigos terem nojo, da esposa ter nojo dele. Mas mesmo assim, nesta condição, ele sabia, ele falou, e eu creio que este é um tempo de nós pronunciarmos isso, irmãos. Ele falou, olha, eu sei que por fim o meu Redentor se levantará. Em tantos momentos, o nosso Redentor se levanta na sua vida, eu tenho certeza que se levantou. Sabe, muitas vezes a gente está em momentos difíceis, mas Deus vem e se levanta nas situações e nos levanta junto com Ele. E nós somos colocados no lugar certo. Quantas vezes de abatimento, de depressões, quantos daqui foram levantados de uma cama, foram curados no leito da morte, foram sarados de situações, foram tirados de coisas terríveis, livrados. Nós nem sabemos quantas coisas Deus nos livra todos os dias, de quantos acidentes. Sabe, eu acho que o pastor Evaldo estava pregando numa outra igreja, na comunidade Zoe, que nós ajudamos, nós abençoamos aquela igreja, e eu estava até comentando, eu acho que ele não vai ouvir a palavra, eu tenho certeza que nós temos sido livrados de muitos perigos, né? Pastor Evaldo sabe que ele fez 4 cirurgias, e quando eu entro no carro, com ele dirigindo, eu vou orando, Senhor, coloque os anjos à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, à minha... Porque ele faz umas curvas, gente, que não fazia antes. Sabe? Sabe quando ele está assim, eu faço assim, sabe? Aí eu vou viajar, né? Eu falo, bem, você não quer que eu dirija? Não, eu vou. Sabe, eu nunca orei tanto a respeito disto. Eu acho que Deus está me ensinando a orar mais sobre esses livramentos e louvar, Senhor, o Senhor me livrou desta situação. Olha aquele caminhão, Senhor. Faz com que ele saia desse lugar que ele está. E as coisas acontecem, irmãos. E assim a gente entende assim, que a gente, muitas vezes nós não sabemos o quanto Deus se levanta. E Deus levanta, amém? Deus se levanta na sua vida e te dá vitória. Deus se levanta na sua vida e te livra. E você precisa crer nisto. Quando nós cremos nisto, ou você crendo ou não crendo, Ele te livra. Porque senão você está ralado, você está perdido. Mas é melhor crer. Porque aí a gente vai dar glória a Deus, a gente vai viver em alegria, a gente vai viver em gratidão, viver realmente percebendo que em todas as coisas o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso. E Jó, ele percebeu isto, porque Deus não tinha mesmo nenhuma dúvida em relação a Jó. Por isso que ele permite muitas coisas, sabe? Deus não tem nenhuma dúvida em relação a cada um de nós. Você pode realmente estar mesmo enfraquecido, mas Deus sabe que você vai vencer.
Deus sabe que você vai conseguir. Ele é aquele, é falta de temor, mas Ele é um Deus que está olhando para nós, na nossa corrida, na nossa vida, e Ele sabe que a gente vai chegar e subir no pódio. Talvez você chegue por último, né? Mas vai chegar, em nome de Jesus. Mas eu espero que nós cheguemos todos juntos, amém? Firmes, fortes no Senhor. Também, uma das coisas que devemos compreender, quem tem a bênção não a contém, ela libera a bênção. Sabe, irmãos, nós somos nós somos pessoas da reconciliação. Deus é um Deus que veio nos reconciliar a nós com Ele, e nós somos agentes da reconciliação. Nós precisamos aprender a reconciliar pessoas a Deus. O Mark estava falando disto. Ele falou que lá no colégio dele, na adolescência, ele ouvia aquelas pessoas e constrangeu a bondade daquelas pessoas, dos seus colegas de escola, em relação à vida dele. E ele então teve curiosidade, ele chegou até o Senhor, ele resolveu buscar. A palavra de Deus fala que não há quem busque a Deus, mas Deus, porque nós não sabemos buscar Deus. Nós vamos buscar Deus pelos nossos interesses. Nós vamos buscar Deus porque nós estamos mal. Nós vamos buscar a Deus porque nós chegamos no fundo do poço. Nós vamos buscar a Deus porque realmente a nossa vida está uma vidinha. E nós olhamos para algumas pessoas e nós sabemos que elas são maravilhosas, lindas, e nós queremos aquilo. Por isso que nós vamos buscar Deus. Mas antes de nós chegarmos, Ele sabe que nós não conseguiríamos chegar. Deus vem ao nosso encalço, Ele vem ao nosso encontro, e então nós encontramos o Senhor, e a nossa vida é totalmente abençoada. Então, quem é muito abençoado tem que abençoar. Você tem que, onde você está, no seu trabalho, na sua casa, você tem que levar bênção para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de universidade, de curso, em qualquer lugar. Você é a luz que vai brilhar lá, é o sal que vai salgar onde você está, e nós precisamos ser essas pessoas que Deus nos colocou e nos chamou para ser. E é interessante que o texto lá de Jó 42, quando ele, no final da vida dele, de todas as coisas terem acontecido, e Jó está ali firme, Jó está realmente firmado no Senhor. O texto da Bíblia fala que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Porque Deus sabia que Jó não estava firme por causa das coisas que Deus havia dado a ele. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas elas vão para as igrejas porque realmente elas estão em maus lençóis, e elas olham aqui um povo feliz e elas falam: eu quero tudo aquilo que essas pessoas têm. Mas elas não querem Deus. E elas vêm para a igreja. E quando então Deus começa a mostrar a ela aquilo que realmente Deus quer fazer na vida dela, e nós sabemos que Deus, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não quer que nós fiquemos como nós somos. Ele vai nos transformar. Então, se você não está nessa disposição de ser transformado por Deus, no seu interior, você está no lugar errado, porque a igreja fica chata. Sabe, a igreja, a comunhão dos santos, tudo isso que nós vivemos, é para aqueles que são amigos de Deus. É para aqueles que já se encontraram neste lugar. A igreja é para essas pessoas. Então, hoje nós vemos no Brasil tantos artistas, tantos jogadores de futebol, tantos bambambãs ali, indo para as igrejas evangélicas. E ali eles começam a achar que eles ali podem ser artistas, continuar jogando bola como joga lá fora. Não, aqui são os melhores jogadores. Não dá para ter Messis aqui. Sabe, aqui o povo tem que acertar, porque Deus, Ele é o nosso técnico, e Ele que nos leva para o lugar certo, para a direção certa. Então, muitas pessoas querem ser aquilo que são lá no mundo, aqui dentro, e ficam frustrados. E é interessante aqui que fala que quando então Jó ele orou pelos seus amigos, ele liberou a bênção para aqueles amigos, e ele se tornou então novamente próspero, porque a prosperidade
financeira, material, que Deus promovia na vida de Jó, não tinha a ver com a espiritualidade dele, mas tinha a ver com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, porque aquilo não atrapalhava a vida das pessoas. Eu me lembro, anos atrás, um pastor muito amigo nosso, pastor de uma grande igreja, um pastor que veio também de uma condição de vida, ele é o pastor Carlos Alberto Bezerra, né? Ele era de uma família muito rica e era espírita, né? Bezerra é o fundador do espiritismo e trouxe tudo isso para o Brasil. E o Carlos Alberto, na sua juventude, ele se converte e ele é deserdado, ele é levado para uma condição, ele fala, saiu de uma mansão para morar em um quarto com a sua esposa, o pai, para penalizá-lo, falou, não vou dar nada para você, passaram por muitos perrengues, necessidades, mas Deus honrou muito o pastor Carlos Alberto, porque ele não tinha um coração naquilo. Ele realmente escolheu o Senhor, ele realmente escolheu o reino de Deus, em detrimento de tudo aquilo que a sua família tinha. E Deus o fez crescer, prosperar. E ele estava na igreja dele, lá em São Paulo, e um irmãozinho, né, das ovelhas dele, veio, e ele tinha trocado o carro com um bom carro, e ele chegou ali no estacionamento, e aquele irmãozinho veio e falou assim, pastor Carlos Alberto, né? Se eu fosse o Senhor com esse carrão, eu estaria lá da praia de Santos, né, desfilando com um carrão. Aí o Carlos Alberto olhou para ele e falou assim, olha, meu filho, ainda bem que Deus não dá para você. Deus deu para mim, porque eu estou na igreja. Amém? Então, muitas vezes, Deus não te faz prosperar financeiramente, materialmente, porque você vai deixar o Senhor, você vai não conseguir sobreviver aquilo que o seu adversário, que o nosso adversário está querendo fazer na sua vida. Mas Deus tinha certeza de que Jó, ele passaria pelas consequências de tudo que foi, as circunstâncias que foi a vida dele, e ele sobreviveu e foi realmente chegando até o fim, glorificando o Senhor. E por fim, a bênção está em quem Deus é para você. Não aquilo que você só é para Deus, mas você tem Deus como Senhor da sua vida. Ela se completa na plenitude da presença de Deus. Sabe? Jó respondeu ao Senhor e disse, sei que podes fazer todas as coisas, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, tudo isto para que Jó, Deus permitindo as situações acontecerem na vida dele, porque Deus queria depurar Jó. Jó já era uma pessoa incrível, você é uma pessoa incrível. Sabe, quando eu olho para a minha vida de mais de 40 anos convertida, no começo da minha caminhada com Deus ali, quantas coisas eu fazia na minha impulsividade, eu fazia na minha ignorância, eu queria pregar para todo mundo, eu pregava errado. Eu me lembro assim, uma vez, a minha irmã, eu pregando o evangelho para ela, você tem que aceitar Jesus, sabe aquela coisa toda, e ela pegou um saquinho de leite e jogou na minha cara. Aí eu falei assim, não falo mais para você, nunca mais, né? Então essas coisas a gente faz, e Deus vai acertando as nossas arestas, a nossa caminhada. Não chegamos ainda, como Paulo, ainda não chegamos, nós estamos prosseguindo, mas nós estamos aprendendo, amém? E nós aprendemos a corrigir, mas isso tem tudo a ver com Deus, com aquilo que Deus é para nós. Se você está nessa disposição de amar a Deus sobre todas as coisas, de realmente viver o primeiro amor todo o tempo da sua vida, de buscar o Senhor com todo o seu coração, sabe? Nós precisamos levar a sério o Senhor. Ele nos leva a sério. Deus, Ele, apesar de nós, Ele tem cuidado de nós. Apesar de nós, a sua misericórdia renova-se a cada manhã. Nós vamos, né, de dia após dia, tendo esse cuidado e esse sentimento, o Senhor está aqui. E Ele aquece o nosso coração, e como Jó, chegamos até o final, sabe? Nós precisamos ser completos na plenitude da presença de Deus em nós. A bênção está
em quem Deus é para você. Como aquele homem lá, rico, que tinha todas as coisas. Ele achava que a bênção estava naquilo que ele tinha, naquilo que ele tinha conseguido. Mas é incrível. O seu filho, uma criança, por isso que eu amo criança. Criança é tudo de bom. Ela compreende muitas coisas. Ela compreendeu que a bênção está naquilo que Deus tem para nós. Não naquilo que nós acreditamos muitas vezes, mas naquilo que Deus derrama sobre nós. A bênção do Senhor, amém? Eu queria terminar com uma oração, eu queria que você se colocasse em pé. É a bênção sacerdotal, que está lá em Números 6, 24. Eu amo esse texto. É a promessa de Deus para cada um de nós. A bênção de Arão, um sacerdote, irmão de Moisés, que se perpetuou. Nos nossos dias ainda nós usufruímos desta bênção. Você está triste? Cante louvores. Você está sozinho? Vai a um GP. Você não consegue orar? Peça oração. Entre num lugar onde as pessoas estejam neste lugar. Quem sabe na casa de oração. Aqueles irmãos que vão orar com você. Não saia do lugar da bênção. É o pior lugar que se pode estar. Se você quiser fechar os teus olhos, ou se você quiser somente ouvir. Deus diz, é a oração dele sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Senhor, que esta verdade seja para nós todos os dias. Que nós não troquemos, ó Pai, nada mesmo, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem concedido a nós. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada pela sua misericórdia. E obrigada, Senhor, pela tua paz que nos persegue todos os dias da nossa vida. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o rosto dele resplandeça em cada um de nós e através de nós. Amém? Deus abençoe, um dia muito abençoado, uma semana maravilhosa.